Agora, no rádio, na internet, nas redes sociais e no celular, mais um campeão de audiência. Educadora Meio-Dia. Educadora. A partir de agora, informação e opinião em todas as plataformas. A sua voz, a sua vez. Educadora Meio-Dia. Oferecimento: Despachante Novo Mundo. Luiz Pântano 578, Novo Mundo. 3442-8027. Meio-dia, 50 minutos. Hoje uma quinta-feira, 11 de janeiro de 2018. Muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Educadora Meio-Dia, ao vivo em todas as plataformas e com a bancada completa. Nesta quinta, nós falávamos de assuntos tão agradáveis, não é, que remetem ao passado. Por exemplo, o Eric Cerchiari, nosso ouvinte, seguidor de todos os dias, diz aqui: coloque o de hoje simplesmente fantástico. Me vi voltar vários anos no tempo. Parabéns. Um abraço ao Eric. E muito obrigado a todas as pessoas que participaram deste momento de rememorar o que nós curtíamos, o que nós fazíamos num passado nem tão distante assim, não é? Nós falamos de 30 anos passados, 40 anos passados, de coisas, não é, que nos trazem essa memória afetiva. Mas aí a Nani Camargo traz a informação de que o prefeito de Limeiro, Mário Botion, aquele que dizia que ia diminuir o número de comissionados na prefeitura e aumentou o número de comissionados da prefeitura, deu um aumento que, fazendo uma conta rápida aqui, Nani, fica na casa dos 5%, mais ou menos isso, de salário para o José Luiz Bueno, que é o famoso facebookeiro que cuida do 156 e é uma indicação, não é, do Luiz Henrique Quintal, que é o guru político do Mário Botion, o dono do partido do Mário Botion. Ou seja, em tempos de austeridade, de cortar gastos, de enxugar a máquina pública, repito, a gente sai de um assunto tão agradável e tão leve para abrir o programa dizendo que o facebookeiro recebeu um aumento, e aí você fala, 5%. 5% não é nada, né? 5% é só 2% a mais do que a inflação. A inflação no Brasil, no ano passado, fechou em 2,95%. 2,95%. E o facebookeiro recebeu um aumento acima da inflação, ele que é funcionário comissionado da prefeitura. Tem alguma explicação para isso, Nani? Boa tarde. Boa tarde, Caio. Bom, é o seguinte, nesse início de ano, o prefeito Mário Botion, Caio, passou a colocar em prática a reforma administrativa na estrutura da prefeitura. Essa reforma ela foi aprovada no ano passado pela Câmara, envolve aquela extinção do SAI, enfim. Então, muitos servidores que já estavam na prefeitura trocaram de cargo, trocaram de denominação. Então, desde o início do ano, hoje, inclusive, o Jornal Oficial do Município, Caio, tem 57 páginas só com nomeações. Mas a gente já fez um pedido à prefeitura para saber se são nomeações novas, mas pelo que a gente percebeu, muitas pessoas que estão ali apenas, elas já trabalhavam na prefeitura e está sendo feita esta troca. No caso do José Luiz Bueno, que você citou, é o seguinte: o Mário Botion, ele extinguiu a ouvidoria, o status de secretaria, que antes tinha no governo Paulo Radiche. Ele fez isso com a controladoria e com a ouvidoria. Até o ano passado, a ouvidoria passou para o Pérez, que é o secretário, José Antônio Pérez, que é o secretário de comunicação. Então, ele ficou como secretário de comunicação e ouvidor interino, sem ganhar mais por isso. O salário dele é mais ou menos de 12 mil. Só me ocorre uma dúvida. Antônio Pérez é José Antônio Pérez? Eu falei Aparecido? O que eu falei agora? Não, você disse José Antônio Pérez, mas enfim, é o secretário. É Antônio Pérez. Antônio Pérez. Antônio Pérez. Eu não sei se é nome composto ou se é nome simples, né? Isso. Mas é Antônio Pérez. Então, isso foi até o final do ano. E o José Luiz Bueno, ele era assessor de ouvidoria. Então, o Pérez, ouvidor, e o José Luiz Bueno, assessor de ouvidoria, salário 7.131. Neste ano, o Mário Botion mudou a denominação dele e ele, então, é o ouvidor mesmo da prefeitura. O salário passou a 7.470, dá uns R$340 a mais. Então, ele fez justamente para adequar
o salário de ouvidor. Ele estava como assessor da ouvidoria, agora ele é o ouvidor da prefeitura, que, digamos, é um dos cargos mais importantes, porque é o ouvido, né, da prefeitura, é o José Luiz Bueno, é esse, como é que eu falo, essa ponte com a população. Ô Bruno, o salário mínimo subiu R$10. Nós estamos saindo dela, mas vivendo uma crise no país. Uma crise econômica no país. E toda vez que se fala em reestruturação administrativa, eu me ponho a pensar, ninguém reestrutura cortando efetivamente, enxugando efetivamente, e aumentar em R$300 o salário de um comissionado, que seguramente ganhava muito menos que isso, enquanto desenvolvia a sua nobre função de facebookeiro. Pega mal, né, Bruno? Pega mal. Boa tarde. Boa tarde, Caio. Boa tarde a todos. Pois é, não dá para esperar, aliás, dava, né? Sempre dá no otimismo para esperar coisas melhores de um governo que sequer nomeou um secretário da Saúde. Não conseguiu até agora, acho que já faz praticamente 2 meses. Há muitos dias que o secretário da Saúde está interino. Né? Já estava sem secretário da Saúde, que estava de férias. Então ficou um mês sem... A cidade ficou sem secretário da Saúde. Quando ele volta, ele pede exoneração. Então já temos aí quase 2 meses sem secretário da Saúde. O prefeito não anuncia quem vai ocupar a pasta com maior número de demandas, com maior orçamento, talvez uma das mais problemáticas, não só em Limeira, mas em todas as prefeituras do Brasil. Essa questão da ouvidoria, ela é muito mais sério até do que o valor que é pago por um cargo comissionado que sequer devia existir. Né? A figura do ouvidor devia ser alguém concursado para ter uma independência na condução da sua função. Né? O ouvidor tem que ser uma espécie... Aliás, tem que ser uma espécie, não. Tem que ser o ombudsman da prefeitura. O que é o ombudsman? Uma figura que ficou conhecida na década de 80, que a Folha de São Paulo trouxe da Inglaterra, que era uma espécie de... É o cara que ouve, né, a população. A parte ruim, né? As reclamações sobre o próprio veículo, e a Folha de São Paulo destacou o Caio Túlio Costa, na época, um dos mais brilhantes jornalistas da sua redação. Que hoje então, presidente do UOL. Inclusive. Não pegou qualquer um para colocar na função de ombudsman, não é? E com total liberdade, inclusive, para criticar o próprio jornal. Tanto é que tem a coluna do ombudsman até hoje, muitas vezes assumindo erros, criticando a posição do jornalista. Falando mal de manchetes, né? Bem pesada. Com total independência. Então, a figura do ouvidor veio disso. Veio de 30, 40 anos atrás, a reforma administrativa da Inglaterra. Não é nada novo. Não, e as grandes empresas têm o SAC, né, que é o Serviço de Atendimento ao Consumidor. A gente falou de marcas, agora vou citar aleatoriamente a Sadia. Você encontra na embalagem da Sadia o número do telefone do SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Consumidor. É para onde você liga quando quer reclamar de alguma coisa. A última gestão, ela criou essa função da ouvidoria. Na minha opinião, deveria ser um cargo, o ouvidor tem que ser um cargo concursado, não pode ser comissionado, mas a despeito do último ouvidor ser comissionado, é uma figura de extrema competência, de extrema qualidade, preparado para o cargo, fez muito com o mínimo de recursos que tinha ao longo dos últimos 4 anos, deixando tudo pronto, inclusive, para esse governo continuar. Porque se não fosse o trabalho que foi feito nos últimos 4 anos... Meu Deus, como é que ia estar aquilo lá? Né? Que antigamente a tal da ouvidoria ou 156 era uma linha de telefone do lado do gabinete do prefeito. E anotava num papelzinho, olha, fulano reclamou, ciclano reclamou, não tinha procedimento, não tinha organização, não tinha sistema, não tinha nada. Enfim, e na minha opinião, esse sujeito que foi nomeado não tem... já não deveria nem ter sido nomeado, tem que ser um cargo concursado, tem que ser um cargo efetivo, e foi designado para estar debaixo do secretário de Comunicação. Um concursado teria independência, né, onde está Bruno? A independência de trabalho dessa função do ouvidor. Agora, falar em aumento
né, nesse cenário econômico que a Prefeitura de Limeira, assim como tantas prefeituras do Brasil enfrentam, né, a cada 10 palavras que o prefeito fala, 9 é para reclamar de falta de dinheiro e uma para reclamar das outras gestões. O prefeito cortou farmácia, Bruno. O prefeito de Limeira cortou farmácia, remédio para o povo. Ele cortou postos de distribuição de remédios para o povo. Ele cortou o ovo de Páscoa de criança pobre. Ele cortou a gratuidade de deficiente físico, pai e mãe de deficiente. Aí ele começa o ano dando um aumento para o facebookeiro. Independentemente de ser R$1, R$20 ou R$300, o salário mínimo foi reajustado em R$10. A outra coisa que o povo de Limeira perdeu por conta da política do seu Mário Botion, a Copa São Paulo. Diversão de boa qualidade, jogos de futebol com os grandes times, de graça para a população que Limeira não tem mais, porque o prefeito cortou, alegando que faltava dinheiro. O mesmo prefeito que vai conceder um desconto menor no IPTU desse ano, porque está faltando dinheiro. Faz uma reestruturação, sabe-se lá como qualificar essa reestruturação, e aumenta o salário do facebookeiro. Uma reestruturação que na prática não mudou nada, só mudou nome de cargo, tirou, por exemplo, extinguiu o SAI. Extinguiu, todos os funcionários foram para a Secretaria de Serviços Públicos. Qual foi a economia com cargos, por exemplo, com a extinção do SAI? Ninguém sabe, né? Ninguém respondeu até agora. Então, nesse caso, só para fechar o caso da ouvidoria, é lamentável. Primeiro, a escolha. Segundo, que a estrutura tenha ido para debaixo da pasta da comunicação, que é uma antessala da sala do prefeito. Então, a independência ali esquece, não existe, não vai existir. E terceiro, ter aumentado, seja R$1, sejam R$300, R$250, não pode se falar em aumento nessa altura do campeonato. Muito menos você abrir o Diário Oficial com... a Nani, inclusive, está levantando isso. Muitas portarias publicadas nas edições de hoje e de ontem, com essas mudanças de referência, mudanças de nomes de cargos e alguns aumentos, né? E a gente quer saber o quanto que aumentou, o quanto que vai impactar na vida do limeirense a partir desse ano. Infelizmente, eu queria ter lido no Jornal Oficial exonerações, né? Corte na carne, como o próprio prefeito falava enquanto candidato, que iria fazer e não fez. Falava enquanto candidato, enquanto participava desse programa, quando ele se sentia confortável para criticar o Paulo Radiche, né? Nada como um dia após o outro, né? Ele participou desse programa por 4 anos e meio, criticando sistematicamente o Paulo Radiche. Naquele momento, como era interessante para ele, Mário, por 4 anos candidato, criticar o Paulo Radiche, tudo bem, ok, não há problema, vamos criticar o Paulo Radiche, até porque ele precisava de um capital político, não é? E muito do que fez neste microfone contribuiu para que ele transformasse o Mário Botion pré-candidato ou candidato durante 4 anos em Mário Botion prefeito. Muito bem. Depois que ele vira prefeito, ele reage mal às críticas. Aí ele acha ruim que a mesma imprensa que criticava o Paulo Radiche e que desconstruiu a imagem do Paulo Radiche em função de um comportamento ruim do Paulo Radiche, né? De um desempenho ruim do Paulo Radiche. Ninguém critica sem que o político mereça a crítica. Mas enquanto nós criticávamos aqui o Paulo Radiche, o Mário Botion achava lindo, achava maravilhoso. E o Paulo merecia as críticas, naturalmente. O prefeito Paulo, é sempre bom deixar claro, merecia as críticas, é evidente que merecia. Agora, na condição de prefeito, ele reage muito mal às críticas. E o que me parece, Tayla, é que não é só o facebookeiro que vai receber até pelo que o Bruno acabou de falar, a Nani posicionou, não é só ele que vai ter reajuste de salário. Porque se é reestruturação, vão haver mudanças, não é? É porque mudou nome de cargo, né? De gratificações. E aí muda-se a referência para pagar o salário também, né? Agora, a reflexão que fica é a seguinte, eu pouco conheço a respeito da trajetória do José Luiz Bueno, que é o ouvidor, não vou entrar no mérito de discutir se ele merece um aumento ou não. Agora, e os funcionários concursados? Março, se eu não me engano,
é data base para reajuste de salário, começa aquela negociação com o Sindicel. Será que os concursados vão contar com a mesma generosidade por parte do prefeito? Ou será que o prefeito vai falar que não tem dinheiro em caixa, que é uma crise, que a prefeitura não tem orçamento? Acho que independente do mérito dele ou não, esse reajuste vai ser aplicado a todos, principalmente aquelas funções que têm uma defasagem maior no salário. Essa acho que é a principal reflexão que março está aí. Vai ter com certeza embate entre o sindicato e a prefeitura, e aí não vale alegar que não tem orçamento, porque se tem orçamento para aumentar o do comissionado, tem que ter orçamento para ficar algo justo e equilibrado com os concursados também. Eu vou insistir na questão, Bruno. Pega muito mal, né? Que o prefeito que vive reclamando da falta de dinheiro faz uma reestruturação, não diminui o número de comissionados, não enxuga a máquina e dá reajuste para comissionado. Até porque uma das justificativas do prefeito para reduzir, por exemplo, a gratuidade dos deficientes no transporte coletivo... É que está faltando dinheiro. Vamos cortar para a gente diminuir, né, o custo que a prefeitura tem por meio do subsídio com a gratuidade, então vamos cortar. Para isso falta dinheiro e para aumentar a estrutura administrativa, cargo de indicação política, né? Quando a gente pega o relatório de proposituras do Mário Botion no ano passado, 100% de aprovação. Saiu de graça não no sentido mas isso politicamente teve uma fatura, e essa fatura reflete justamente nessa estrutura administrativa da prefeitura. A política, infelizmente, a velha política, né, que parece que não sai lá do edifício Prado. 1h07. No WhatsApp da Educadora, nós temos uma manifestação da ouvinte, uma ouvinte que não põe o nome assim, Regina do Olga Verônica. Ela diz o seguinte: está explicado porque o desconto do IPTU diminuiu, né? Esse governo é desastroso, é pior que o último governo. E aí, Carlos Alberto, o Júlio Armelin faz uma pergunta direta a você. Eu gostaria de saber se essa inflação anunciada pelo governo levou em conta itens como gás, a energia elétrica, nós podemos citar inclusive os combustíveis, não é? A água, ou é uma análise direcionada apenas na agricultura, onde eles manipulam e controlam para ter base e justificar o índice? É a pergunta do Júlio. Boa tarde, Carlos Alberto. Boa tarde, Caio. Boa tarde a todos. Boa tarde ao Júlio. Obrigado pela pergunta aqui, Júlio. Na verdade, os índices de inflação são calculados por critérios estatísticos baseados em pesquisas feitas. Tem vários critérios para a gente avaliar a inflação. O IPCA, que é o Índice de Preços do Consumidor Amplo. O INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. IGPM, que é o Índice Geral de Preços de Mercado. Enfim, tem vários critérios, né? Não é só assim, quanto subiu tudo, não. Por exemplo, para a cesta básica existe um índice que, inclusive, foi menor do que a inflação, em torno de 1,8%. Para outros itens, IGPM, por exemplo, foi baixo também. Alguns outros itens são mais altos. E o INPC, que serve de controle geral da inflação no ano, que é uma média, né? Uma média, não sei dizer qual é o critério dessa média, mas é uma média de todos esses índices. Então não dá para a gente falar assim, olha, é em função do aumento dos produtos da agricultura, do aluguel, né? Tem vários critérios para a gente definir a média geral de inflação no ano. Aliás, foi uma das últimas, talvez até do Plano Real, foi o menor inflação, talvez, 2,88%. Agora, o governo esqueceu de melhorar, por exemplo, para os aposentados. Subiu apenas 2,08%. Quer dizer, quase que 0,8% abaixo da inflação do ano, prejudicando consideravelmente o pobre aposentado que ganha um pouquinho mais que o salário mínimo. Esse foi o principal. Os índices, tanto do salário mínimo quanto das aposentadorias, foram índice indexado é lindo, né? Mas foram relacionados com a inflação. Como a inflação foi baixa, consequentemente os aumentos foram baixos, né? Inclusive, não sei se vocês sabem, né? Até o Júlio também talvez não saiba, na hora de definir o aumento salarial do aposentado, leva-se em conta também o aumento no índice de tudo que é produzido no Brasil. O PIB, que há 4 anos não sobe, pelo contrário. O PIB brasileiro no ano passado foi 0, menos 1. Ele foi positivo, mas no ano anterior tinha sido negativo. Então, quer dizer, prejudicando cada vez mais o trabalhador,
especialmente o aposentado que, por causa disso, acabou recebendo um aumento ainda menor do que merecia, do que precisava, porque não está fácil. Toda a razão a Tayla Ramos, né? Aquele que depende, o concursado, que depende do emprego público, ou o aposentado, que depende da Previdência Social, pena na hora de receber um reajuste, né? E ela Mas foi muito... o comissionado, que é aquele que fez campanha para o prefeito, que empunhou a bandeira, que foi no Facebook e criticou o outro prefeito, né? O prefeito de então, para esse sai um aumento fácil. Aumento, promoção, é uma beleza. A Tayla foi muito feliz, lembrou bem, né? Que agora em março tem o reajuste do servidor. E aí sempre tem aquele velho embate entre prefeitura Vão e servidores. pedir 8%, aumento 12%. abaixo da inflação, né? Eu não sei quando ele vai oferecer, aí vai ter greve de novo, né? Enfim, porque se aumentou do comissionado, porque não pode aumentar do efetivo, não é verdade? E aí vai ter aquele velho problema mais uma vez. E fundamentalmente, por que é que teve aumento num momento como esse, em que os empresários estão segurando? O nível de investimento baixou, os prefeitos estão cortando, os governos estão em petição de miséria, né? Por que é que teve aumento? Seja de R$1 ou de 1 centavo. Por que é que teve aumento se esse prefeito vive de reclamar da falta de recursos? O aumento, a gente diz, na própria mudança de portaria. O cargo tinha um nome antes, agora mudou para outro nome. Essa mudança de cargo resultou num aumento de custo para a prefeitura. Não é que teve aumento na categoria, até porque a database, salvo engano, é maio, né? Abril, maio é que vem o chamado aumento, que os prefeitos falam, não, é correção, é só a correção mesmo para os cargos em comissão. Mas não justifica mudar a portaria para um valor maior, que não deixa de ser um aumento e é um aumento. Agora, não sei se pode também ficar mudando, porque existe um... Não, pode. O prefeito muda a portaria do jeito que ele quiser. Mas essa reestruturação, ela passou pela Câmara? Passou. 100% já foi aprovada. Então tá bom. Então aprovou pela Câmara. Então, conivência de 21 vereadores. Pronto. Ô, Caio, eu pedi hoje de manhã... Cadê os nossos vereadores? Não tem oposição na Câmara. Cadê os nossos vereadores? Tudo então? passa. Todos os projetos do prefeito foram aprovados com 100% pela Câmara. Tudo passa. Eu pedi para a Prefeitura hoje de manhã, em relação a essas publicações que estão sendo feitas no Jornal Oficial, inclusive até recebi ligações de vereadores, né, falando, vocês viram, né? Enfim, a resposta que veio da Prefeitura. Da vontade de responder para esse vereador, nós vimos, inclusive foram vocês que aprovaram. Vocês viram, né? Antes de aprovar, vocês questionaram, estudaram a matéria, tiveram uma postura diferente da que tiveram de passadores de recibo do prefeito, né? Com certeza. A resposta foi enviada para a gente pelo Paulo Silas, que é jornalista da Secretaria de Comunicações. Em relação às portarias no início do ano, não são novas nomeações, e sim adequações da reforma administrativa. Sobre o número de comissionados, que eu pedi também, um número atualizado, porque isso é uma caixa preta, né? A gente nunca sabe. O último balanço divulgado pela Prefeitura aponta que a administração municipal conta com 418 cargos em comissão, incluindo as autarquias. Qualquer alteração nesse número, informaremos no novo balanço. E está dizendo, Caio, que a informação divulgada sobre o aumento de 5% no salário do ouvidor geral não procede. Diz que não é aumento, foi apenas uma transferência, uma mudança de cargo que daí gera o aumento. Não, né? Se é reajuste pela inflação, tem que ser de 2,95%. Porque aí você pode dizer, olha, a gente fez um reajuste para evitar as perdas da inflação de 2,95%. Pelo que eu entendi. Pela primeira vez, o Brasil fecha o ano com uma inflação abaixo da meta, não é? Então, o reajuste tem que ser menor. É que mudou o cidadão de cargo, o servidor de cargo. Então, ele teve assessor de ouvidoria e agora é ouvidor geral. Então, essa mudança trouxe um aumento no salário dele. É uma espécie de uma promoção pro cara. Trouxe um aumento realmente. Conversa mole. Que conversa mole, Paulo Silas. Se bem que o Paulo Silas não tem culpa, o Paulo Silas ele é chefiado por alguém que pede para que ele mande essa... Ele repassou a informação. Essa informação, não é? Que conversa mole, Paulo Silas. Aliás, eu posso até dizer para o Paulo Silas, que foi um jornalista tão combativo, quando estava do lado de cá do balcão e quando mudou de lado de balcão, é evidente, né? O cara tem contas para pagar. Né? É um trabalhador honesto, né? Tem contas para pagar. Trabalhava num jornal que fechou, não é? No Jornal de Limeira, e percebeu uma oportunidade de emprego e nada contra isso, nada errado
nesse aspecto. Mas até para ele sabe disso, intimamente ele sabe disso, né? Nós vamos encontrar a gravação do Mário Botion dizendo: vou ser prefeito e no meu governo terei menos de 250 comissionados. O que ele disse, reduzir pelo menos pela metade. O que ele disse ao longo da campanha. Tem aí? Hoje nós temos na Limeira 535 comissionados. Nós vamos derrubar esse número aí para metade, um pouco mais, um pouco menos. Isso é uma maneira de enxugamento e nós vamos enxugar. Muito bem. Mário Botion, fala de novo sobre os comissionados. Mário Botion, fala de novo, a sua voz. Hoje nós temos na Limeira 535 comissionados. Nós vamos derrubar esse número aí para metade, um pouco mais, um pouco menos. Isso é uma maneira de enxugamento e nós vamos enxugar. Muito bem. Nós vamos derrubar para metade. De 513, a metade, vai, grosso modo, 260. Quanto é que tem, Nani? 400 e quanto? 418 comissionados. 418. Então, Mário, para rememorá-lo e para rememorar a Limeira, qual é a sua promessa para os comissionados, Mário Botion? Hoje nós temos na Limeira 535 comissionados. Nós vamos derrubar esse número aí para metade, um pouco mais, um pouco menos. Isso é uma maneira de enxugamento e nós vamos enxugar. Muito bem. Não está fazendo isso, né? Aparentemente não está fazendo isso. Não fez no momento que deveria ter feito, que era assim que tomou posse, em 1º de janeiro de 2017 e até o momento. Ainda estamos no começo do ano. Vou voltar para o meu comentário inicial. Ainda tenho esperança, sou um otimista nato de que o prefeito reduza para metade ou menos da metade, o que seria o ideal para que esse dinheiro liberado fosse investido em projetos sociais, em obras, em investimentos para a população. Para encerrar o bloco, Mário Botion, qual é a sua promessa para os comissionados, Mário? Hoje nós temos na Limeira 535 comissionados. Nós vamos derrubar esse número aí para metade, um pouco mais, um pouco menos. Isso é uma maneira de enxugamento e nós vamos enxugar. Vamos para o intervalo comercial, 1h17. Participe do programa no rádio, na internet, nas redes sociais, no YouTube, no WhatsApp. O Meio-Dia volta já.